Boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura. E hoje a gente vai falar sobre cultura de confiança, como construir, como criar estratégias de segurança psicológica para a sua equipe. Então aproveita, senta aí, pega aguinha, chazinho, cafezinho e vamos falar um pouquinho sobre como efetivamente a gente pode sim criar estratégias de segurança psicológica para a equipe, aproveitando que estamos entrando em setembro, já está chegando o final do ano. E setembro a gente fala muito sobre pautas relacionadas à saúde mental, ao autocuidado, a bem-estar. E segurança psicológica é a base para que a gente possa garantir a saúde mental da nossa equipe, a saúde mental da liderança, enfim, de todos os envolvidos dentro da organização. Certo? Então, já aproveita, pega, vai ali no aviãozinho, compartilha essa live com quem você acredita que precisa estar aqui, precisa conhecer um pouco mais a respeito disso, ou quem precisa escutar, saber dessas estratégias. Tem muita estratégia. Você tá muito mineira, cafezinho, aguinha, chazinho? Pois é, Tamara, é a convivência. Eu sempre brinco, né, que eu tenho uma capacidade muito grande de pegar alguns hábitos dos locais onde eu vou. Então, ó, já tô aprendendo aqui, certo? Então, seja bem-vindo aqui. Já vi alguns nomes aqui conhecidíssimos, né? Sejam todos bem-vindos. E, gente, a gente tá entrando em setembro amarelo e é natural, né? Eu sempre digo que essa pauta relacionada à segurança psicológica, que é um tema muito novo, muito recente, né? Embora, eu sempre digo assim, pra mim que trabalho com isso, muitas vezes parece que a gente vive numa bolha, né? Porque eu escuto muito sobre isso, eu estudo muito sobre isso, eu tô sempre lendo a respeito disso, os e-mails que eu recebo giram muita coisa em torno disso, então parece que esse assunto todo mundo sabe, todo mundo acompanha, né? Enfim, mas essa não é a realidade, né? Quando a gente vai acompanhar as pesquisas, quando a gente vai olhar, a gente vê que esse é um termo ainda muito recente, ainda é muito novo dentro das organizações. Ainda tem poucas empresas com iniciativas relacionadas à segurança psicológica, e o que às vezes me deixa um pouco triste, muitas empresas ainda achando que segurança psicológica é uma mera competência e que um treinamento dá conta disso. E ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai explorar um pouquinho, né, por que não é suficiente um treinamento, não é suficiente uma palestra a respeito disso. E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de cultura, né, a gente está falando de uma cultura empresarial que tem na sua base, tem no seu pilar segurança psicológica. Né? Então, eu costumo dizer que se você é uma empresa que busca inovação, você precisa ter segurança psicológica. Se você é uma empresa que busca humanização, você precisa de segurança psicológica. Se você está buscando ser uma empresa disruptiva, com foco total em resultado, né? Altíssima performance, você precisa de segurança psicológica. Porque segurança psicológica dá conta, ela passa, ela prediz todas essas esferas. Ela é essencial para que a gente possa ter inovação, para que a gente possa ter performance, para que a gente possa ter maximização de resultados e assim sucessivamente, certo? Bom, gente, então, Segunda Segura é uma live justamente para a gente ampliar essa discussão, né? Para a gente fortalecer a nossa semana com alguns insights, aprimorarmos a nossa capacidade de liderar. Porque, sem dúvida alguma, as técnicas, regras de gestão que todos nós aprendemos, que passamos pela faculdade, enfim, elas não dão conta dos tempos turbulentos, dos tempos disruptivos a qual todos nós estamos. E a ideia do Segunda Segura é a gente poder falar um pouquinho sobre isso, certo? Bom, então o nosso tema hoje, eu quero trazer para vocês algumas estratégias de como que a gente pode utilizar a segurança psicológica nas nossas equipes, né? E com isso a gente ter produtividade sustentável, ou como eu gosto de utilizar, produtividade com leveza, né? E uma coisa que eu tenho dito, que eu acho que é super importante aqui, é que
A segurança psicológica, e aqui tô olhando, né, quem viu lá no meu stories viu que eu fiz um resuminho, então eu vou olhar aqui para baixo para não me perder, porque é fácil, gente, eu falar muito, é muito fácil. Então vamos lá, né? Ela é um elemento chave da organização, né? Como eu disse para vocês, segurança psicológica não é o treinamentozinho, não é mais uma competência no seu rol de liderança que você tem que instrumentalizar a sua liderança e você faz um treinamento de 16 horas, 24 horas, 48 horas e deu, tá pronto, todo mundo agora se torna um líder seguro. Não é assim que funciona. Segurança psicológica, hoje em dia, é um fator crítico de sucesso para as organizações, é um fator de diferenciação, é uma competência, é uma vantagem competitiva da organização. Então, aí todos os termos de gestão antigos, fator crítico de sucesso, diferencial competitivo, vantagem competitiva, o nome que você quiser dar. Hoje, segurança psicológica é isso. Segurança psicológica tem que estar na base de qualquer organização, né? É estrutural, né? É mais do que, de repente, estar na ponta do iceberg. É algo que é estrutural, deve ser algo estrutural das organizações. E quando eu digo isso, muitas vezes pode ficar num lugar de relativização do tipo, se eu tiver segurança psicológica, meus problemas acabaram. Não, né? Os problemas não acabam. O que eu costumo dizer é que segurança psicológica é quando você tem na sua base da organização, a gente está falando de uma organização, de uma empresa que encontra um solo fértil para que as soluções possam florescer. E se a gente entende que cada vez mais as soluções, elas não estão num livro, elas não vão estar no ChatGPT, elas não estão no passado que a gente viveu, e que cada vez mais eu tenho a necessidade, né, de estar entendendo o que está acontecendo com os cenários para poder me adaptar, para poder encontrar resiliência diante dos desafios e das oportunidades, para poder ser criativo, para inovar de diferentes formas. Se eu estou falando disso, eu preciso ter esse alicerce muito forte. E a segurança psicológica, ele é esse alicerce, então ela é esse solo fértil que permite que a solução floresça. Então, quando a gente trabalha nisso, a gente para de utilizar soluções band-aid, né? O que é a solução band-aid, gente? A solução band-aid é toda vez que eu vejo um problema e eu olho esse problema de uma forma relativizada, de uma forma frágil, de uma forma superficial, né? Eu olho esse problema e eu parto do pressuposto que eu sei qual é a causa raiz da existência deste problema. E sabendo a causa raiz da existência desse problema, o que eu faço? Eu acho uma solução. E aí, normalmente, a minha solução é uma solução band-aid. E por que isso é importante? Porque nós vivemos em uma era da complexidade, onde não existe mais causa raiz. Então, isso pode parecer assim... né? A gente tem ainda essa matriz de pensamento, né? De buscar a causa-solução, né? A causa para tudo. E muitas vezes a gente cai nesse lugar simplista, né? Nesse lugar de achar que a causa é algo para onde a gente está olhando. Mas quando a gente olha, né, quando a gente começa a estudar design de futuros, quando a gente começa a entender que as soluções e o que está acontecendo hoje, nesta era, não teve nada igual, o que a gente está vivendo é algo sem precedentes, a gente começa a entender que talvez aquilo que eu esteja olhando como causa pode ser consequência, aquilo que é consequência pode ser causa, pode ser, e tudo tá emaranhado, tá junto numa era extremamente complexa. Quando eu entendo isso, eu paro de olhar e ter esse pensamento mais linear de causa e consequência, e com isso eu paro de achar que eu vou ter uma solução mágica que vai dar conta de tudo, ou uma solução rasa que vai resolver um problema complexo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente entra em pautas relacionadas, por exemplo, à saúde mental, vamos pegar esse tema, que é um tema que está pipocando, afinal de contas, estamos no início do Setembro Amarelo.
Saúde mental, tá todo mundo falando sobre isso, né? Sobre estresse, sobre burnout, sobre depressão, sobre... embora a pauta é suicídio, as pessoas estão falando sobre saúde mental de uma forma geral. Assédio moral, e é importante a gente olhar esse problema. Ele é mais do que talvez eu tenho que instrumentalizar as pessoas para elas cuidarem da forma como elas falam. Então eu tenho que cuidar a linguagem, eu tenho que cuidar a comunicação. Eu tenho que proporcionar ambientes mais criativos, ambientes de descompressão na minha organização, porque as pessoas estão ficando muito estressadas, né? Eu tenho que criar espaços justamente de respiro, porque afinal de contas o burnout está aí, né? E eu preciso ser uma ação anti-burnout, uma organização anti-burnout, como eu já ouvi por aí. Gente, é muito simplista a gente achar que essas questões vão dar conta de um problema tão complexo e tão profundo, que tem a ver com esses transtornos mentais, essas doenças, e que precisa, sim, de um olhar diferente. Saindo dessa pauta de saúde mental, que aí exige efetivamente todo um programa específico de saúde mental, não existe programa de saúde mental, programa de saúde de bem-estar, programas de inovação, programas de maximização de eficiência, de performance, se eu não tenho segurança psicológica. Gravem isso, tá? Então, isso é importante. Então, se eu fosse começar por algum lugar, eu começaria por este lugar, de entender como a minha cultura, como que a cultura, ó, Teca aqui participando, né, da nossa conversa segura, como que isso influencia, né? Como é que isso está enraizado dentro da minha organização? Bom, feito isso, o que é importante a gente estabelecer aqui? Existe uma equação que é muito simples, né? Hoje em dia, todas as organizações, o que elas querem? Maior produtividade. Quando a gente fala em maior produtividade, a gente está falando em maior inovação, maior eficiência, eficácia, maior capacidade de adaptação, maior resiliência, maior criatividade, enfim. E a gente poderia nominar N assuntos, N tópicos aqui do que a gente está falando quando a gente fala que quer uma organização, que é uma equipe mais produtiva. E para tudo isso, eu preciso ter segurança psicológica. Por quê? Mas, Carol, existem organizações que não têm segurança psicológica e têm performance, estão entregando resultados, estão entregando aí número de EBITDA fantástico, excelente, uma curva ascendente. Tem organizações a um custo altíssimo para as pessoas. Então, sempre a gente tem que olhar e pensar o seguinte: bom, essa organização não tem segurança psicológica, tem ambientes aí tóxicos, tem líderes bons, tem líderes mais tóxicos, porque é isso, né, gente? Nenhuma organização é perfeita. A gente vai ter líderes que eles em si conseguem manter segurança psicológica com a sua equipe, mas essa não é uma cultura da organização, é daquele líder. Assim como tem líderes que são mais tóxicos, tem líderes que são mais democráticos e assim sucessivamente. Bom, mas sem isso na cultura organizacional, dá para atingir o resultado? Dá, a um custo alto para as pessoas. E o que a gente precisa começar a se questionar como líderes, como gestores de pessoas, como líderes organizacionais, como pessoas que estão à frente, né, de organizações em C-level, cargos de direção e assim sucessivamente, qual é o custo desta organização, qual é o custo para as pessoas desta organização funcionar da forma como ela está funcionando? Por que disso que se trata? Porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, né, de uma forma ampla, a gente está falando o quanto o meu ambiente organizacional ele é sustentável para as pessoas que estão fazendo aquela organização ser produtiva, que está fazendo aquela organização entregar aquele EBITDA, entregar aquele resultado, está fazendo a organização ter aquele produto inovador. Qual é o custo? E é esse ponto que a gente precisa, essa pergunta que nós precisamos ter
na nossa mente constantemente, porque existe um custo invisível que todas as organizações pagam. A grande questão é se esse custo invisível, a hora que ele se tornar visível, o quanto de impacto ele vai ter para a organização, o quanto isso vai impactar no resultado, o quanto isso vai impactar de forma enorme na produtividade e o quanto isso vai gerar uma crise para a organização, tá? Então, acho que esse é um ponto. Então, assim, a ferro e fogo dá? Dá. Eu não vou dizer para vocês que não dá, porque eu mesmo já atendi organizações, gente, que eu olhava o estilo de liderança tóxico de muitos líderes e eu pensava assim, caraca, como é que essa organização tem esse nível de resultado? Cultura de medo, de silêncio, tudo que a literatura diz que precisa ter. Tinha em organizações que eu já fui começar um serviço, um trabalho. E eu me questionava, como que isso dá? Dá, gente. A questão é que dá, mas a questão é, qual o custo, né? E é isso que a gente tem que se perguntar, porque uma hora a conta vem. Não se enganem, a conta vem. Nessa era de complexidade, as coisas são muito dinâmicas e muito rápidas. E a conta vem. E muitas vezes ela vem em avalanche. Ela vem numa crise muito grande. Ela vem com um problema de você não conseguir atrair, você não conseguir reter talentos, né? Você não conseguir manter aí as pessoas na sua organização, não querer, não conseguir formar sucessores, enfim, uma série de problemas. Mas, talvez, você que está entrando agora, deve estar pensando, né? Gente, o que é segurança psicológica? Então, só para todo mundo estar na mesma página aqui, né? Que eu acho que é importante, um conceito que eu gosto e é um conceito que eu trabalho que é simples, que é o seguinte: segurança psicológica é justamente a possibilidade das pessoas serem elas mesmas e elas poderem correr riscos interpessoais. O que é isso? Elas poderem dar opinião, sugerir ideias, elas criticarem o status quo, criticarem uma situação em si, discordarem, sem medo de serem punidas, retalhadas, humilhadas, rejeitadas. Eu sempre digo, e isso, gente, a necessidade básica do ser humano é pertencer. Nós temos a necessidade, né? Nós temos a necessidade de fazer parte de um grupo. E isso ocorre na organização. Todas as pessoas que entram na nossa equipe, nas organizações que a gente trabalha, elas têm um desejo específico e inicial de pertencer, né? De fazer parte, de se sentir incluída, de dizer, aqui eu pertenço, aqui é o meu lugar, aqui eu me reconheço, né? Como pessoa, como ser humano, eu reconheço as minhas habilidades. Por quê? Porque eu me reconheço através do outro, eu me reconheço olhando para dentro, autoconhecimento, mas eu me reconheço através do olhar do outro. Então essa é a nossa necessidade. Então, só que para que eu possa ser eu mesma, né, eu preciso ter um lugar que permita com que eu seja eu mesma. Agora, toda vez que eu preciso reeditar aquilo que eu falo, eu tenho receio, eu não tenho liberdade para opinar, eu tenho receio de ser julgada, isso pode ser um sinal de talvez eu não estou tendo segurança psicológica para falar, né, efetivamente a minha opinião sobre uma determinada situação. E por que isso é importante? E aqui a gente está falando, obviamente, de mundo do trabalho, mas a gente pode estar falando por que isso é importante na nossa vida, mas por que isso é importante dentro das organizações? Porque é simples, né? Alguém que não se sente à vontade para dar a sua opinião, como é que ela resolve problemas complexos, né? Como é que ela cria? Como é que ela inova? Como é que ela tem pensamento criativo se ela tem que editar o que ela pode ou o que ela não pode dizer? Como é que ela desafia a empresa a ter mais resiliência se ela não pode discordar dependendo de quem é o interlocutor, né? De quem está falando. Então, se ela não pode discordar, como é que essa empresa avança, né? Então, só para a gente começar justamente a pensar. Mais do que isso, né? Como é que uma empresa avança sem conflitos, né? Porque conflitos, gente, ao contrário do que a gente acha, é bom, né? A divergência de opinião, a divergência de pensamento, ela é saudável. E quando a gente fala no ambiente organizacional, quando a gente fala de trabalho, isso é essencial para que a gente possa colaborar, para que a gente possa criar, para que a gente possa solucionar, para que tenhamos capacidade de adaptação, de resiliência frente aos desafios e aproveitar as oportunidades. Quando eu não tenho esse espaço, eu tenho receio de conflitar. E aí, a gente começa a colocar os conflitos embaixo do tapete, né? A gente não tem espaço para falar
abertamente sobre isso, automaticamente, se eu não tenho espaço para falar, eu não vou ter confiança nos meus pares, eu não vou ter confiança naquela organização, na minha equipe, nos meus líderes. Automaticamente, se eu não tenho confiança, né, eu não tenho espaço para colaboração. Então, vocês percebem que é um efeito em cascata? Então, por isso que quando eu falo que segurança psicológica é a base, é alicerce, é solo fértil, é disso que eu tô falando, certo? E quando a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando que o quê? A gente tá falando de diversidade, a gente tá falando de aceitar a diversidade de pensamentos, a diversidade de ideias, de inclusão de diferença. Não existe inclusão sem segurança psicológica, né? Então, todas essas pautas de diversidade, de inclusão, e eu aí indico para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui à mão, um livro para quem gosta dessa pauta de inclusão e diversidade, além do que das pautas existentes hoje, atualmente, né, que acabam ficando sempre na mesma retórica, Inclusifix, se eu não me engano. Acho que esse é o nome, eu não tô com ele aqui à mão, mas esse livro fala muito sobre isso, né? Então, assim, não existe inclusão sem segurança psicológica. Não existe pensamento criativo. Então, eu vou ter pensamento criativo, eu vou ter diversidade de pensamento, eu vou ter inclusão de diferenças, ajuda mútua, apoio mútuo, né? Que é essa questão da colaboração, o respeito entre as pessoas, bem-estar. Isso tudo aliado à responsabilização, porque segurança psicológica anda junto com responsabilização. A gente não pode achar que a gente está falando de um mundo oba-oba, leve, tranquilo, zen, sem responsabilização. As duas coisas andam juntas e com isso eu tenho equipes que aprendem, né? Equipes que se adaptam, equipes resilientes, equipes criativas, inovadoras e todos os subprodutos que vêm da utilização correta da segurança psicológica, unindo com essa questão do desempenho da responsabilização. Então, gente, o que é importante aqui? A gente precisa criar cada vez mais. Hoje em dia, a gente tem no mercado, né, uma briga que não é mais por quanto... Claro que essas coisas elas influenciam, mas isso não é o essencial, que é qual vai ser a remuneração, quais são os benefícios. Hoje, um ponto que está sendo muito levado em consideração é o ambiente. O quanto esse ambiente, ele é um ambiente saudável, ele é um ambiente de equilíbrio emocional, é um ambiente que permite que eu possa acessar os meus talentos, quanto é um ambiente de equilíbrio entre vida e trabalho. Então, a guerra para retenção de talentos, para atração de talentos, hoje em dia, cada vez mais ela está no lugar onde as pessoas estão trabalhando, né? E cada vez mais as pessoas estão olhando para esse ambiente que traz estabilidade emocional, que traz estabilidade psicológica, que traz bem-estar, mas traz também potencial de desenvolvimento, de desempenho, de crescimento, de responsabilização. As duas coisas andando juntas. E não adianta, eu não tenho como construir bem-estar emocional e reduzir estresse, reduzir burnout, reduzir depressão, ansiedade, se eu não tenho segurança psicológica nesta base, certo? Então, por isso que eu sou super crítica quando a gente começa a falar sobre programas de saúde mental e, vamos oferecer terapia, vamos oferecer isso, vamos oferecer aquilo. Para mim, não é que não deve oferecer, mas isso precisa ser parte de uma estratégia maior, de uma estratégia mais ampla, onde eu tenho uma base de segurança psicológica forte. Agora, se eu só ofereço isso, de novo, a gente tá com a solução Band-Aid, né? A gente tá dizendo, eu ofereço isso, eu cuido da saúde mental, eu ofereço, né? Mas, e o ambiente? O ambiente em si, né? O ambiente, ele tem bem-estar emocional, o ambiente, ele tem estabilidade emocional e psicológica, então são questionamentos que a gente precisa se fazer, né? Então, assim, para que efetivamente a gente tenha, inclusive, né, engajamento, a gente vai precisar trabalhar com isso. Então, o que acontece? Tem algumas estratégias que eu separei aqui, né? Tava já olhando pra gente poder entrar neste tópico aqui. Vamos ver quanto tempo temos, porque eu não quero também ficar muito tempo aqui, né? Ocupando vocês, quero ser
Mas assim, tem muita estratégia que a gente pode utilizar quando a gente está falando com as nossas equipes para ampliar, né? Carol, a minha empresa não tá fazendo nada em específico, mas eu quero começar a colocar isso na base da minha liderança e quero me tornar um líder seguro, né? Eu falo muito sobre o líder seguro. O líder seguro é aquele líder que usa segurança psicológica na sua base de liderança. Ele pode ter qualquer estilo de liderança, mas ele tem a base de segurança psicológica. Um dos pontos aqui que é super importante é a comunicação, né? Uma comunicação transparente, aberta, com o máximo de clareza. E já te respondo, Tamara. Tamara pergunta o seguinte: segurança psicológica é do time e saúde mental é individual. O que você pensa sobre isso? Eu penso o seguinte, tá? Que uma coisa, ela tá entrelaçada, eu acredito assim, a gente não pode efetivamente dizer que a saúde mental vai ser único e exclusivamente da pessoa, tá? Por quê? Porque já tem uma série de pesquisas, se a gente olhar assim, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava essencialmente na clínica, né, somente clínica, 11 anos atrás, o que a gente tinha, né? Quando se estudava transtornos mentais e situações de adoecimento mental. A gente tinha muito que era uma questão da pessoa. É a forma como a pessoa interpreta aquilo que acontece com ela, é a forma como ela lida com as situações, porque afinal de contas, uma mesma pessoa passando pelo mesmo, pessoas diferentes passando pelo mesmo desafio podem ter interpretações diferentes. Ok, existe uma questão de individuação, né, de individualidade na pauta de saúde mental. Mas hoje já se estuda justamente o efeito que o ambiente provoca na saúde mental. Não só o ambiente, mas os relacionamentos. O efeito que isso tem no adoecimento mental das pessoas. E aí a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de assédio moral. Né? Se a gente olhar efetivamente o que é hoje o assédio moral, o que o Ministério diz, né? Vamos pegar, acho que é interessante a gente pegar coisas assim que, bom, aqui tem uma cartilha que diz efetivamente o que é e o que não é. A gente pode concordar, discordar de algumas coisas, mas ali tem um lugar para onde a gente olhar. E quando a gente olha para ali, o que a gente vê? A gente vê que sim, o outro tem o poder de minar a saúde mental. Então, assim, eu acho que é perigoso, respondendo a tua pergunta, a gente olhar a saúde mental somente sob a perspectiva do indivíduo. A gente tem que olhar, sim, sob a perspectiva do indivíduo, mas a gente tem que olhar também sob a perspectiva do ambiente e dos relacionamentos, né? Eu não vejo separado. Segurança psicológica, da mesma forma. Existe hoje, inclusive, né, tem essa onda agora, né, porque a segurança psicológica tem várias ondas, né, começou justamente o estudo aplicado à cultura, depois mudança, depois engajamento, performance, e essa onda de estudo sobre segurança psicológica relacionado com saúde mental, ela é uma onda super jovem, né? Inclusive, os primeiros artigos começaram a sair o ano passado, falando justamente sobre essa relação entre segurança psicológica e saúde mental. Então, eu da mesma forma, eu não vejo como isso só sendo do time, né? Então, eu vejo que as duas coisas, elas estão entrelaçadas, tá? Essa é o meu ponto de vista. Concordo, não vejo de forma separada. Beleza, Tamara. Gente, então assim, uma estratégia, comunicação, né? E aqui eu quero lançar para vocês alguns métodos, técnicas, né? Que eu acho que casam muito com segurança psicológica, tá? Tamara, inclusive, se você quiser, eu tenho uns artigos. Depois me manda um WhatsApp, eu te encaminho alguns artigos relacionados a isso. Agora, você falando, eu puxei na memória, tem umas coisas bem interessantes sobre isso, tá?
Comunicação. Então, não adianta, né? A comunicação é a forma que a gente se expressa, é a forma que a gente se coloca no mundo, né? Tenho aqui uma dinossauro, a gente querendo participar. Quem não sabe, eu tenho uma border e ela tá aqui se expressando. Então, se vocês escutarem ela aqui participando, vocês já sabem, tá? Mas, assim, algumas coisas que eu gosto, tá? Ó, ela aqui querendo aparecer. Dá um oi pro pessoal. Agora, deixa eu terminar aqui. Não, deixa eu terminar. Então, eu gosto muito de CNV. Acho que, inclusive, quando a gente começa a estudar comunicação não violenta, quem estuda segurança psicológica começa a ver muitas similaridades, né? Eu, assim, começo a ver muda, às vezes, a nomenclatura de algumas coisas, mas você começa a ver muita similaridade nisso. Então, eu acho que é interessante agregar, né? Estudar sobre segurança, sobre comunicação não violenta. O YouTube tem um monte de coisa interessante. Tem o CNV Hub, que eu recomendo, que tem conteúdos bons a respeito disso, né? Então, esse é um ponto, assim, plugar na sua forma de comunicar a CNV. Eu acho que conecta muito na forma de você construir esse ambiente com mais segurança psicológica na sua equipe, para as pessoas, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante também de comunicação é metodologia ágil. Gente, quando a gente estuda metodologia ágil, que nasceu lá na área tecnológica, a gente começa a ver que é uma forma de você permitir que as pessoas possam aprender de forma rápida diante dos seus erros. É uma forma de não punir o erro, né? O erro que gera inovação, o erro que é para o aprendizado, obviamente. Mas é uma forma de também trabalhar as ideias, a expressão, a expressividade das pessoas. Eu utilizo muito metodologia ágil, seja nos meus treinamentos, seja com a minha equipe, seja no meu dia a dia, inclusive, né? Quem não sabe, sabe que eu jogo pádel. E quem joga comigo de dupla sabe que nos torneios eu utilizo muito metodologia ágil, depois dos torneios fazendo retrospectivas com a minha dupla, o que pode ser melhor, o que a gente tem que continuar fazendo, enfim. E eu utilizo para mim no meu dia a dia, tá? Como uma ferramenta de tracking mesmo, de melhorias. No final do mês eu sento e faço uma retrospectiva do meu mês, o que foi bom, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ampliar. E eu acho que é uma ferramenta excelente. Então, metodologia ágil, eu acho que é legal estudar, entender. De novo, também tem um monte de conteúdo aí a respeito, que conecta muito bem para que a gente possa estabelecer uma comunicação mais empática, uma comunicação transparente, ter clareza na comunicação, ser entendido. Aquilo que realmente você fala é aquilo que o outro entende, porque essa também às vezes é a dificuldade. E outra que eu sou fã, eu utilizo muito nas minhas facilitações, assim, principalmente quando eu vou facilitar uma reunião, eu vou facilitar, vou mediar, às vezes, alguns conflitos, algumas coisas assim, dentro de organizações. Estrutura libertadora. Gente, estrutura libertadora, para quem não conhece, vai lá, coloca estruturalibertadora.com.br, tem também em inglês.com, tem mais conteúdo. Vale a pena. Todas as dinâmicas de estrutura libertadora estão lá dispostas. Tem, assim, inclusive eles colocam para quais situações servem. E aí vai da sua criatividade também você utilizar. E é incrível. Estrutura libertadora é uma estrutura que permite você dar voz para as pessoas, sem ter que nominar, sem que as pessoas também se sintam naquele clima desconfortável. Não, agora todo mundo tem que falar. São técnicas para você aprimorar. Então, assim, uma das estratégias olhe nessas fontes, olhe metodologia ágil, dê uma olhadinha em estrutura libertadora, compreenda a CNV. E assim, mas eu não tenho tempo para tudo isso, escolha um, né? Escolha um para você se aprofundar e utilizar no seu dia a dia. Nós sabemos falar, nós não sabemos nos comunicar. Comunicar é um aprendizado e comunicar é uma competência. E se é uma competência, antes dela virar essa habilidade de competência, eu preciso o quê?
eu preciso ter conhecimento e eu preciso praticar. Então, a minha recomendação para vocês é justamente escolham um desses três métodos e ferramentas que eu trouxe e apliquem no dia a dia, né? E aí tem uma coisa que dentro da questão da comunicação e utilizando esses métodos, a gente começa a entender como trabalhar com erros inteligentes. Tem uma coisa que eu gosto muito nas equipes que eu facilito sempre, que é a gente começar a desmistificar o erro, né? O que é desmistificar o erro? É a gente olhar para as pessoas poderem ter liberdade para falar que elas erraram, para elas tratarem esse erro, aprender com esse erro, e entender que às vezes tem erros que melhoram processos, tem erros que criam coisas diferentes, que criam produtos, então, que é o erro inteligente, né? Então, a gente ter espaços na equipe para que a gente fale dos erros é um bom caminho. Não que a gente vá obrigar as pessoas a falar, mas é a gente desestigmatizar essa questão de errei e agora, né? Que horror, que feio. Não, né? A gente, afinal de contas, é a partir do erro, desses erros inteligentes que a gente cria algo novo. Então, eu acho que esse é um ponto aqui também, né? Então, reestruturar justamente essa questão da forma como do nosso mindset diante dos erros. Acho que é reestruturar esse mindset diante dos erros entre erro e falha, né? Acho que é interessante de trabalhar. Amei essa dica de plugar CNV e ágil em segurança psicológica, faz muito sentido. Exato, tangibiliza. Porque, Tamara, uma coisa que eu vejo sempre, quando, por exemplo, eu estou facilitando algum treinamento de liderança segura, por exemplo, tem um dos módulos que é como aplicar a segurança psicológica na liderança. E uma das coisas que eu acho que tangibiliza muito, muito para o líder é isso, sabe? É tu plugar essas coisas e mostrar formas diferentes. Tem uma outra que eu aqui até trouxe mais para o final, que é utilizar da teoria U. A teoria U, ela tem diversas técnicas do Otto Schirmer, que ela tem diversas técnicas, inclusive para trabalhar a escuta, que é uma coisa que é essencial, né, para a segurança psicológica. Então dá também para plugar, sabe? Eu acho que é assim, é um arsenalzinho de ferramentas que você vai montando, tendo, olha, qual é o conceito de segurança psicológica? Qual é o meu arsenal de ferramentas para que eu dê conta de ter essa base com a minha equipe e seja exemplo, né? Teoria U é uma forma de gestão da mudança, tá? Na verdade, a teoria U do Otto Scharmer, ele criou justamente para esses cenários disruptivos, né? E ele traz muito essa questão da liderança, da forma de liderar. E ele fala muito dessa questão de mudança, tá? Não sei se foi essa a tua pergunta. Gente, outra coisa que eu acho que é super importante, né? Instigar curiosidade, né? Curiosidade na equipe, né? Esse é um outro ponto. Quando a gente trabalha essa questão da curiosidade, o que ocorre? A gente amplia a confiança nas pessoas. E automaticamente, quando eu instigo curiosidade, eu gero aprendizado coletivo, né? E automaticamente, se eu tenho aprendizado coletivo, eu vou gerar maior capacidade de adaptação. Se eu tenho maior capacidade de adaptação, eu vou ampliando a minha capacidade de resiliência. Então, vocês percebem como é uma coisa que retroalimenta a outra, né? E aqui eu acho que é interessante. E aqui, estruturas libertadoras é ótimo, né? De utilizar para instigar curiosidade. Então, tem uma série de técnicas que eu acho que é muito interessante para a gente sair daquela matriz de pensamento usual, daquele estilo, né, que todos nós temos, né? O que é interessante disso? Mas, Carol, como é que eu utilizo tudo isso? Pluguem essas técnicas em rituais e artefatos já existentes. Então, eu tenho um ritual de gestão de conversar com a minha equipe uma vez na semana, ou no início da semana e no final. Eu poderia acrescentar alguma coisa de estrutura libertadora ou de metodologia ágil na reunião do início da semana, na reunião de final da semana. Então, a minha recomendação sempre é não criar nada novo, né? O nosso tempo é escasso, cada vez mais. Então, pluguem em rituais, em artefatos que vocês já tenham no dia a dia de vocês,
né? Comece a incorporar nas reuniões. Como é que eu torno essa reunião uma reunião gostosa de se fazer, né? Porque assim, até hoje, gente, eu não vejo ninguém me dizendo assim que a reunião foi ótima, né? Normalmente as reuniões são chatas, levam tempos demais e a gente sai com a sensação de que não decidiu nada ou que decidiu muito pouco perto do tempo que se ficou reunido. Não dá para colocar dentro dessa reunião, pensar numa estrutura de facilitação com metodologia ágil e estrutura libertadora, né? Para tornar as reuniões mais interessantes, mais rápidas e produtivas e cumprir o objetivo a qual elas estão ali, né? Usando o nosso tempo e existem. Então, acho que esse é um ponto, né? Outra coisa importante que assim conecta muito com segurança psicológica é as microexpressões e a comunicação não verbal. Cuidado! Eu vejo muito líder que vem falar comigo e ele diz assim, mas Carol, eu não falo, não falo nada em específico e tal, mas é cheio de expressões. E isso me lembra muito, na área clínica, quando eu comecei a atender, eu tinha uma supervisora que ela dizia, você precisa manter uma expressão, uma ausência de expressão. A pessoa te fala, você não pode fazer isso aqui, você não pode fazer isso, né? Você não tem expressão. Você não pode emitir expressão, né? Quando eu comecei a atender tinha isso. Por quê? Porque qualquer expressão emite uma interpretação. E, gente, nós somos feitos de interpretação. Muitas vezes eu falo para as pessoas que eu atendo, principalmente para líder, uma pergunta que eu mais faço isso é fato ou interpretação? E grande parte, às vezes, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, dos nossos medos, vem de uma interpretação e não de um fato concreto, né? E por isso, como líderes, muitas vezes a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar daquilo, a pessoa veio e te falou, opa, cuidado com a microexpressão. O que você fez com a boca? Você morde a boca, você, né, franze a testa, você arregala os olhos. Tudo isso emite uma mensagem para as pessoas. Então, cuidado. Às vezes o não falar fala mais do que se você tivesse dito qualquer coisa. Eu brinco, né? Que uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma cara feia também, né? Então lembrem disso, não esqueçam disso. Às vezes você fala muito mais sem falar nada. Então isso também são algumas estratégias para você no seu dia a dia ir se dando conta, né? Outro ponto que eu acho que é interessante de estratégia é criar rituais de conexão com a sua equipe, né? Eu acho que é um outro ponto. Então, ter encontros regulares para compartilhar erros, aprendizados, vitórias, né? Você ter isso no combo, assim. Por quê? Porque isso vai ajudar a criar uma cultura onde todas as pessoas se sentem seguras para falar, né? Então, esse ritual de conexão, ele ajuda nisso. Eu sou livre para falar aqui, eu me sinto bem, eu posso ser eu mesmo, né? Eu posso contar o que eu aprendi, o que eu errei, o que aconteceu, como é que foi a semana, e assim sucessivamente. Outra coisa que eu acho que é muito legal é a gente poder redefinir aquela expressão do advogado do diabo no sentido da curiosidade, aguçar a curiosidade na nossa equipe. Então, usar essa expressão, né, do advogado do diabo aqui para de uma forma construtiva, ou seja, para desafiar ideias, desafiar uma forma de pensar diferente. Teve uma vez que eu estava trabalhando com um líder e eu sugeri para ele de criar assim, a pessoa do porquê não, né? Então, toda reunião, a equipe normalmente concordava, sempre, com tudo, não, tinha poucos contrapontos. E aí, eu sugeri que ele escolhesse sempre, né, e esse papel ele ia transitando, ele mudava, né, a pessoa que, independente se ele concordasse, se ele achasse ótima a ideia, o papel dele era dizer, mas por que não a gente fazer de tal forma? Totalmente diferente. A mesma ideia aqui é do advogado do diabo, né, que aqui, né, é uma expressão que a gente sabe, né, já é do nosso consciente coletivo, mas é a gente poder desafiar ideias, desafiar formas de pensar, desafiar a estrutura. Tá todo mundo indo para cá, tá todo mundo pensando desse jeito, tá todo mundo criando a mesma solução. Tá, mas e gente, e se a gente fizesse, sei eu, uma coisa assim, assim, assim?
quebrar o estado, para as pessoas começarem, se chocar com as ideias e começar a vir coisas novas. Isso também é uma forma interessante quando a gente está falando de romper ali o status quo, né? Aquilo que tá todo mundo na mesma harmonia, tá todo mundo olhando para o mesmo lado, tá todo mundo fazendo tudo, parece um reloginho, né? Aquela coisa bem industrial, todo mundo, preciso quebrar isso, né? Porque os nossos cenários são cada vez mais disruptivos, então a gente precisa ter essas quebras para a gente poder se adaptar mais rápido com as situações que vão ocorrendo. E um outro ponto é, sim, a gente também ter à nossa disposição ferramentas para, que eu chamo que é o desarmamento emocional. Não adianta. Olhou de um jeito, falou uma palavrinha, a todo momento nós estamos gatilhando. Provavelmente o que eu estou falando para você está gatilhando coisas aí dentro. Pode ser coisas boas, podem ser coisas que me deu um desconforto, isso mexeu comigo de uma forma diferente, não importa. A todo momento a gente está gatilhando algo. E a todo momento, se nós não temos regulação emocional, se a gente não tem inteligência emocional, o que acontece? A gente se arma. E isso atrapalha a nossa comunicação. Me armei emocionalmente, a minha comunicação, gente, pode ter certeza que é ladeira abaixo. Se você se armou emocionalmente, o que você disser, a primeira palavra que sair da sua boca vai ser ladeira abaixo e daí ninguém segura. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é você, como líder, para poder manter essa segurança psicológica da equipe, é ter ferramentas de regulação. E aí eu convido vocês, assim, né, daqui a pouco se apropriar de ferramentas de regulação emocional, que eu acho que é bem importante, né? Para situações de conflito, para situações que são tensas, para situações que são afrontosas, que são provocativas, que mexe lá com o seu, né, com o seu centro, com o seu equilíbrio. Acho que é interessante, né? Então, assim, olhar essa teoria, olhar essas técnicas de regulação emocional. E aí a gente pode falar de técnicas como, por exemplo, mindfulness, é uma questão. Você pode ir para uma área que agora está super difundida no Brasil, que tem aquela questão da coerência cardíaca, que é uma outra técnica, inclusive, né, que trabalha, quando eu fiz a minha formação em Portugal, lá a gente estudou sobre isso. Aqui no Brasil quase não se falava, agora está se falando bastante sobre a questão da coerência cardíaca como uma técnica cardíaca, como uma técnica de regulação emocional. Então, a gente pode, além, obviamente, de técnicas, né, de reabilitação cognitiva, da gente contestar os nossos pensamentos, da gente estabelecer um diálogo interno, da gente pensou uma coisa negativa, já coloca uma positiva, enfim, tem uma série de coisas aqui. Mas, além disso, além de regulação emocional, eu recomendo vocês, para técnicas de desarmamento emocional, pensar em escuta, técnicas de escuta. E aí que entra, né, eu até disse aqui que eu queria trazer a teoria U. A teoria U, ela fala dos 4 níveis de escuta, né? E somente no último é a escuta como ela deveria ser, né? Onde a gente escuta de fato aquilo que a pessoa está falando, de um lugar de presença, de um lugar de consciência, de um lugar de centramento. E para isso também existe técnica, né? Então, nada, assim, a gente não nasce assim, nasci com essa capacidade. Não, tudo existe técnica, gente. Então, acho que isso é mais uma técnica de desarmamento, né? A regulação emocional, a validação emocional, inclusive. E aqui entra uma coisa que eu acho que é super interessante para vocês, de desarmamento, é entender técnicas de facilitação, né? Técnicas de facilitação ajudam muito a você regular. Então, você tá vendo que a pessoa tá saindo do centramento dela, você tá vendo pelas expressões e com isso você consegue utilizar através das habilidades de facilitação, como observação, como cortar, né? Como é que você corta? Às vezes quando a pessoa, se a pessoa continuar falando, não vou segurar mais. Então, como é que você trabalha? Então, acho que isso são algumas questões aqui que dá para trabalhar, certo? Então, falamos aqui de um monte de coisa, né? Então, assim, vai ficar gravada aqui o Conversas Seguras. Volta, assiste de novo.
Para quem, né, está assistindo, vai assistir depois gravado, fica a dica de vocês entrarem ali no meu perfil, entrar no grupo VIP, porque no grupo VIP do Whats eu compartilho cases, eu compartilho artigos que não dá para vir aqui, eu aviso das lives antes e normalmente eu compartilho um resumo da live com os principais pontos aqui das minhas anotações, eu compartilho também. Então, mais uma forma de você ter acesso a esse conteúdo. Então, é só clicar lá no link da bio. Gente, e assim, então, o que eu queria que vocês ficassem, tá? De informação. Construir, primeiro, segurança psicológica não é um treinamento, é um processo. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de uma cultura de segurança psicológica. E quando a gente fala de construir uma cultura de segurança psicológica, a gente está falando de uma jornada, né? Então, eu falei de um processo, ou seja, uma jornada, onde o nosso objetivo não é o destino final, não é chegar lá no final dessa jornada, mas é o caminho que a gente percorre. Tá? E é um caminho de uma escolha que precisa ser intencional, consciente e corajosa. Essas três coisas. Se eu não sou intencional, se eu não estou consciente sobre o que eu estou fazendo, e se eu não tenho coragem, porque eu automaticamente, no momento que eu escolho colocar segurança psicológica no meu estilo de liderança, eu às vezes estou indo contra uma cultura já existente, eu estou indo contra um paradigma da sociedade, porque esse tema ainda é novo, então exige coragem. Então, ele é uma jornada de intenção, de consciência e de coragem, tá? É um primeiro ponto. E aí fica o meu convite, 2 convites aqui, tá? Primeiro convite, que se você quer dar esse próximo passo, não esquece que tem o manual, né, que eu criei específico, tá lá no link da bio, Liderança Segura, como construir organizações resilientes e inovadoras, fala sobre como utilizar a segurança psicológica na liderança, passa por cultura organizacional, passa por diversos anti-cases, passa por cases de segurança psicológica, por estratégias de como você pode utilizar como essas que eu citei aqui. O link tá na bio do manual. Então, quer dar o próximo passo, quer entender um pouco mais sobre isso, o manual sobre liderança segura está lá na bio. E além disso, né, se você quer justamente poder transformar, né, poder começar esse processo, essa jornada de transformação na sua equipe, na sua organização, aproveita o Setembro Amarelo, né, que a pauta para esses assuntos é uma pauta propícia, que nem eu digo, né, embora a gente deveria focar isso o ano inteiro, mas assim, né, a gente sabe que toda vez que a gente introduz um assunto novo, às vezes a gente tem que esperar um momento onde está todo mundo falando, onde está pipocando. Então, se você acredita que é o momento da sua organização começar a olhar para isso de uma forma diferente e quer aproveitar justamente esse momento, né? Você pode me chamar inbox, me chama no direct e a gente pode conversar sobre soluções, sob demanda e específicas para a sua realidade organizacional. Certo? Então, que bom estar com vocês nesta segunda segura. Espero ter contribuído com vocês e nos vemos na próxima semana. Essa semana em específico tem um monte de conteúdo que eu vou compartilhar com vocês sobre cultura de confiança, sobre como utilizar a segurança psicológica. Então, dá uma olhadinha, ativa as notificações aqui do Instagram para você não perder os conteúdos quando eu postar. Tá bom, gente? Então, boa segunda-feira, boa semana para vocês, certo? Que bom, Tamara! E nos vemos na próxima segunda. E o tema da próxima segunda, se eu não me engano, vai ser gestão de estresse sobre o viés da segurança psicológica. Então, te espero. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.